Lição 6, de 8 de agosto de 2021. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Professor Belchior. Apresentação. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, onde continuaremos com as lições bíblicas escritas pelo nosso honrado comentarista, pastor Clayton Pomerenin. Texto áudio. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que isso vale a pena serem seguidas e imitadas. A nossa leitura bíblica em classe para o domingo consta de 2 Reis, capítulo 2, os versículos vão de 1 a 15. O objetivo geral que nós vamos ver hoje é descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Os objetivos específicos em cada tópico é de expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido de Eliseu, registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. O ponto central da nossa revista é que devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um servo de Deus. Uma pequena introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse Eliseu como sucessor. Assim Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Os assuntos dessa lição serão o fim do ministério de Elias e o início de Eliseu. No primeiro tópico, a despedida de Elias. Subtópico 1, o ministério de Elias termina. Elias foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Aserá. Ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Foi alimentado por Deus de forma milagrosa, em tempos de adversidades. Diante de tamanhas realizações, o profeta encerrou sua missão na terra. O subtópico 2. Um profeta com grandeza de alma. Elias foi considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Apareceu no Monte da Transfiguração ao lado de Jesus e Moisés. Não proferiu nenhuma profecia a longo prazo e não escreveu nenhum livro. A grandeza de um profeta não é medida pelo tempo do cumprimento das profecias, mas pela sua integridade e grandeza de sua alma. No subtópico 3, Gilgal, um lugar de boas recordações. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizada por Josué. Os israelitas foram circuncidados. Celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida e Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Síntese do subtópico do tópico 1. Todo início tem um fim, terminar a carreira, possuindo mais conquistas do que derrotas, é um alvo a ser alcançado. O segundo tópico, o pedido ousado de Eliseu. Subtópico 1,
a fidelidade de Eliseu. Antes de levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse para Eliseu ficar, mas Eliseu respondeu: Não te deixarei. Para Eliseu, era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Subtópico 2. A porção dobrada. Eliseu então disse: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9b. Assim, Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o mesmo espírito ou atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. 1 Reis, capítulo 19, versículos 13 e 14. No subtópico 3, Elias, a inspiração de Eliseu. Eliseu tinha o profeta Elias como fonte de sua inspiração e estava sempre atento a tudo o que ele fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Graças a Deus. Síntese do tópico 2. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. A amizade sincera e a comunhão na igreja resulta sempre em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Terceiro tópico. Eliseu toma a capa de Elias. O subtópico 1, a comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto eles caminhavam e conversavam, o que denota intimidade e comunhão, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou no redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênção extraordinária para a obra. Subtópico 2. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi levado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 13. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar as águas do Jordão e dividi-las para uma outra banda. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 14. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 15. Síntese do terceiro tópico. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Agora nós vamos ver os 7 milagres operados por Elias. E Eliseu não tinha pedido a porção dobrada, então Deus lhe concedeu, através de Elias. E Elias teve 14, e Eliseu, nós vamos ver adiante, que ele teve, o Elias teve 7 milagres operados por ele. Aí no seguinte nós vamos ver que Deus concedeu a Eliseu 14 milagres operados por ele. O primeiro, o alimento da viúva de Serepta não acabasse. Ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Oração profética e o enfrentamento dos profetas de Baal. Alimento espiritual. 40 dias e 40 noites caminhando com a força do pão e uma botija de água. Matou com o fogo do céu os
chefes do exército de Acasias. Separou o Jordão com a sua capa. Agora nós vamos ver os 14 milagres operados por Eliseu. É engraçado, ele pediu a porção dobrada e Deus deu para ele, através de Eliseu, 14 milagres. O dobro, foi realmente o dobro que fez Elias, né? Então, primeiro, abriu o rio Jordão com a capa de Elias, tornou potável a fonte das águas de Jericó, a morte dos 42 adolescentes malcriados, sendo despedaçados por 2 ursas, providenciou águas a 3 reis e seus exércitos, multiplicou o azeite da viúva de um dos filhos dos profetas, ressuscitou o filho da Sunamita, tirou a morte da panela envenenada. A multiplicação dos 20 pães para 100 homens, curou Naamã da lepra, colocou lepra de Naamã em Giaze, seu auxiliar, fez flutuar um machado, profetizou o fim da fome em Samaria e livre da investida dos sírios, devolveu-lhe a visão, depois de morto ressuscitou um defunto jogado dentro de sua sepultura. A síntese do terceiro tópico. Quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Conclusão. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de sua capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamentos. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus, que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Até a próxima aula. Eu gostaria que, se vocês puderem, inscreva-se no meu canal, Antônio Belchior Silva. Você, senhor que é pastor de alguma igreja, ou líder de mocidade, líder dos jovens, do grupo de obreiro, dê um toque para eles sobre esse meu canal, que eu estou cada vez tentando aprimorar mais. E obrigado e fiquem com Deus. Até uma próxima.